Aí a gente pode falar agora como funciona do extrajudicial. Isso, extrajudicial, isso. Até porque, doutor Antônio, eu já tive alguns casos aqui de advogados, né, que falam, não, eu não preciso passar pela arbitragem, pelo procedimento arbitral, né, porque os meus clientes todos têm contratos. Então, se a pessoa não cumpre, eu já entro executando direto. Explica como é que funciona isso. A diferença, né, se ele tivesse uma sentença arbitral com esse contrato, que ele vai executar também. Então, esse contrato, pelo que eu entendi, é extrajudicial. Exatamente. Não é isso? Então, como eu falei dos dois artigos, o 525 e o 784, tem uma grande diferença. A sentença arbitral ela tem força de título executivo judicial, como eu falei, é bem diferente. Você já tem uma decisão fundamentada, não cabe recurso, já foi prolatada pelo árbitro, o juiz faz o quê? Ele não entra no mérito da decisão do árbitro. Ele manda o trâmite, ele já tem um documento para poder executar. Diferente do passo a passo da uma execução de um título executivo extra, fora do judiciário. Nota promissória, um contrato que o doutor Roberto acabou de falar, uma nota promissória. O que acontece? Tudo começa com a petição inicial. Onde então, ele vai começar do zero. Do zero. O que acontece? Ele entra como se ele entrasse com uma ação de cobrança, por exemplo. Exatamente. Nossa, ele vai ter que passar pelo trâmite tudo de novo. Exatamente. O que acontece? Então, o trâmite totalmente. Você está com um cheque na mão, um título executivo extrajudicial. Ele está elencado lá, qualquer um. Começa tudo com a petição inicial, onde o devedor é citado para pagar a dívida em um prazo de 3 dias úteis. O artigo 829 do Código de Processo Civil. Também são fixados nessa petição o valor dos honorários advocatícios, que não serão cobrados integralmente, só a metade, se o débito for resolvido em um prazo determinado. Está falando no artigo 827 do CPC, parágrafo 1º e 2º. Na petição pode haver indicação de penhora online, que se opera através do sistema Bacen Júri, que tem por fim bloquear, ou seja, valores em conta bancária, sem joela, conta corrente, tudo. Tem um trâmite aí. Poderá, todavia, conter indicação de um bem a ser penhorado. E cabe ao oficial de justiça promover a penhora imediata, no caso de 3 dias úteis serem superados. Mas isso tem um trâmite, né? Agora, vamos supor que esse devedor no título executivo extrajudicial, nesse contrato, né, que eu te falei, o advogado falou que ele tem lá na mão o contrato. Aí ele faz tudo isso, aí a pessoa não paga, né, o devedor não paga, e ele pode se defender ainda, o devedor não pode? Exatamente. Pois é, diferente da sentença arbitral, porque ele não tem mais, defesa, já passou. Exatamente, existem recursos para isso também, né? Como a gente pode falar também aqui, nos embargos de execução, não é o caso de uma sentença arbitral. Ele vai se defender do que se já entrou no mérito de uma decisão do árbitro. Entendi. Pois é, a partir do momento, as pessoas têm que entender, como eu já tenho uma certa experiência há um bom tempo, 18 anos, a arbitragem é um instituto que ele só tem a prosperar, a ganhar força, ainda mais empresas lá fora, duas empresas, elas querem celeridade, rapidez, elas sabem que o trâmite é muito rápido. E a decisão, como eu falei no artigo 31, tem a mesma força de um título executivo, de uma sentença judicial. Só que não cabe recurso. A partir do momento, se couber um embargo de declaração, uma obscuridade, uma contradição, uma omissão, um erro material, não é para alterá-la, a decisão, sim para consertar. Mas quando esse documento, a parte já está aí, ganhei na arbitragem, vou executar, execução judicial, a sentença arbitral, você já passou todo o trâmite, aquele processo de conhecimento. O processo de conhecimento do judiciário, do tripé judiciário, defesa, acusação e juiz, vai começar com título extrajudicial. Você já passa o trâmite. Mandar bens de execução. É totalmente diferente o extrajudicial. Judicial, não é à toa que a sentença está inserida, inciso 7º. Olha o poder da arbitragem. Olha o poder que dá o árbitro. Poder que dá o árbitro às partes, autonomia da vontade das partes de nomear um árbitro. Nomeou, ele tem o poder de decidir. A partir do momento que ele decide dentro da lei,
Esse documento vai ao judiciário. O juiz vai olhar, se não tiver um erro, né, algum vício, alguma coisa, já vai mandar executar. Já passa do trâmite. Já passou do poder de conhecimento. O árbitro já conheceu aquilo, a matéria. Perfeito, perfeito. Então é isso. A diferença básica entre os institutos é esse. Agora, eu acho estranho, né, doutor, um profissional do direito, sabe, advogado, questionar isso comigo, né? Falar que não, eu não preciso, porque eu já tenho o título extrajudicial na mão. Pô, ele sabe muito bem a diferença de um para o outro, sabe? Ele é advogado, ele sabe, não é uma pessoa leiga, né? Exatamente, mas de repente esse advogado ele tem experiência de advogar no judiciário. Ele não tem experiência da arbitragem, um instituto já com um bom tempo, sério, uma lei federal por cima, e tem que entender, tem que conhecer um pouco mais. Eu aconselho a ler, a lei é pequena, 7 artigos, 44 incisos, e ver até a carta arbitral, olha o poder da arbitragem. A única coisa que a arbitragem diferencia do judiciário ainda é poder coercitivo. Sim. Mas a sentença tem a mesma força. Só que a sentença arbitral, você já passa vários trâmites, se você tiver com um contrato na mão, o que você vai, o juiz vai olhar, já vai começar a dizer, não é bem assim. Existe a defesa, embargo de vários tipos de defesa. Isso, a outra parte vai se defender. Agora, quando você entra com a sentença arbitral, já passou pelo trâmite da arbitragem. O juiz vai falar o quê? Vamos dizer em quê? É um título líquido, certo, exigível. Já passou o prazo para a parte perdedora se defender. Exatamente. Tinha que se defender na própria arbitragem, já passou o prazo. Já passou o prazo, exatamente isso. Não é à toa que as partes escolhem. Olha a autonomia da vontade das partes. Eu não quero judiciário, eu quero para arbitragem. A partir que você assina, você já está dando poder para o árbitro. O árbitro sério, dentro da lei, e com os requisitos da petição, relatório, fundamentação, dispositivo, tudo que estrutura uma sentença, quando chegar na mão do juiz, o juiz vai olhar, não, já passou por lá. Ele não vai julgar de novo. Ele vai ver se tem um vício, alguma coisa, mas já vai mandar executar. É diferente de um contrato bancário, de um título, de uma duplicata, vai começar do zero. É isso aí a diferença. Ficou bem claro mesmo. É isso que eu queria, deixar bem claro, né, para que... Imagina advogado que já está com uma certa confusão nisso, imagina uma pessoa leiga, né? Aí que vai dar essa mão na cabeça, mas agora não, agora ficou bem claro. Simples, é bem simples. Só você... Tem dois artigos para acabar com o assunto do Código de Processo Civil, tá ali. A arbitragem não insere em título extrajudicial, ponto, acabou. E como é que você faz um título extra? Início, tá? Existe um trâmite que eu acabei de falar, como começa o processo. E a sentença arbitral já foi decidido ali ela vai para onde? Título judicial. Ótimo. Parte de execução direto. Muito bom. Perfeito, doutor Antônio. Perfeito. Eu acho que foi esclarecedor. Eu acho que deu para sanar mais ou menos um pouco. Não, mais ou menos não, bastante. O título judicial é âmbito judiciário. Olha a diferença. O título extrajudicial é o quê? Ele pode ser conduzido por particulares, sem a necessidade da intervenção federal, da judicial. Essa é a diferença. A sentença arbitral é no âmbito do judiciário. O extrajudicial, o nome falando, ele pode ser conduzido por particulares, pelas partes, tá? Sem a necessidade de intervenção judicial. Nenhum. Entendi. A diferença está aí. Perfeito. Por isso que o extrajudicial não tem tanta força, não tem a força de uma sentença como tem a arbitragem. Por que o extrajudicial não tem a força de uma sentença? Porque não tem a chancela de uma sentença arbitral proferida por um árbitro único ou em número ímpar. Isso. É isso aí a diferença. Por isso que as partes querem celeridade, rapidez, vão para a arbitragem. Pegando aquele documento na mão, tem o título executivo, já vai para execução. É bem diferente se você entrar no judiciário. Olha só, vai demorar, vamos lá, vou botar 3, 4 anos aí, ó, o trâmite. Mas eu posso executar, ok.
mas tem que se defender. Existe embargo de execução, olha o prazo. Olha o processo cartorário, quando demora 4 a 5 anos. A arbitragem, uma sentença arbitral, em média, pelo menos, quando cai comigo, 3 a 4 meses, que a gente tem que respeitar o CPC, o prazo dos recursos, né? Que, na verdade, é embargo de declaração, e a parte para réplica, tréplica, é isso. Depois disso daí, o que vai fazer? Executa direto. É o devido processo legal, né, doutor Antônio? Que a gente Exatamente. tem que respeitar aqui com a arbitragem também, né? Exatamente. É o devido processo legal, então... Devido do processo legal. A arbitragem, ela está andando mãos dadas com o Código de Processo Civil. Tem que ter um tempo mínimo aí. A gente não Exatamente. tem como... A gente tem, mas eu falo, como a arbitragem na lei fala até 6 meses, e a gente respeitando o prazo do Código de Processo Civil, que em média os recursos, né, 15 a 10 dias, embargos 5, em média de 3 a 4 meses você acaba um procedimento arbitral. A parte tem ciência que em 6 meses ela tem um título executivo na mão. Sim, ótimo, perfeito. É isso aí. Muito bom, doutor Antônio, muito bom. Espero que foi sanada a dúvida, né? As dúvidas, né, com relação ao título judicial. Olha o judiciário no meio. E o extra, fora. Isso. Até mesmo o Código de Processo Civil está falando tudo isso. Perfeito. Tudo bem? Então está ótimo. Pelo tempo aqui eu vou estar encerrando, né? Para não ficar um vídeo muito longo. Exatamente. Te agradeço mesmo imensamente por mais... De nada, é um prazer estar aqui comigo. Compartilhar. De longa data. De longa data. Tô até cabelo branco já, tá vendo? Eu estou enganando aqui porque eu sou careca, né? Exatamente. Se eu deixar também, vai ficar, né? Quando eu te conheci, eu tinha cabelo preto ainda, lembra? Você lembra, né? Pois é. Exatamente. Mas, infelizmente, para a humanidade, isso vai passar. Todo mundo tem prazo de validade, né? Mas o que a gente pode fazer? Fazer o quê, né? Te agradeço, então, mais uma vez, e você sabe que a câmera está à sua disposição, e vamos para frente aí com a nossa arbitragem, né? Divulgando... Eu sempre falo ainda, eu acredito muito no Instituto da Arbitragem, a seriedade da arbitragem e o esvaziamento do Poder Judiciário, porque as pessoas, quando até entram com uma ação na Câmara Arbitral, elas ficam felizes, porque o tempo é rápido, não gera tanta ansiedade, tem uma previsão de uma decisão, tanto negativa quanto positiva, né? Óbvio. E quando a pessoa, pelo menos ela resolve o problema dela ali, não fica à mercê de um judiciário abarrotado de processos. Perfeito. É isso. Ok. Muito obrigado, doutor Antônio. Um abração. Eu vou encerrando aqui. E, pessoal, valeu mesmo. E não esqueçam... Um abraço a todos. Não esqueçam do nosso, das 4 coisinhas, né, doutor Antônio, que eu sempre falo. Exatamente. As 4 coisinhas sagradas, né? A primeira, qual é? O like nesse vídeo. Segunda, inscrição no nosso canal para aumentar aqui a nossa visualização, né? O nosso pessoal aqui. Terceiro, o sininho, para você ser sempre lembrado, né? Toda vez que a gente lançar vídeo aqui. E a quarta, importantíssima, compartilhar o vídeo para todo mundo ficar conhecendo aqui essa diferença que parece que é básica, que parece que todo mundo sabe, mas não. Muita gente tem dúvida, ok? Exatamente. E a quinta também, que eu podia acrescentar também. Isso, por favor. Dúvidas. Algum tema interessante na parte de arbitragem que advogados ou militantes do direito, alunos que queiram tirar dúvida, pode mandar que a gente fala sobre o tema. Isso, doutor, bem lembrado, sabe? Eu já tinha esquecido. Deixa aqui embaixo no comentário o que você tem dúvida. Né? O que você quer ver no vídeo. Doutor Antônio vai ter o maior prazer de entrar. Com certeza. Eu também. Se eu não souber, eu tenho aqui o meu mestre, que é o doutor Antônio, o meu conselheiro, né? O meu conselheiro aqui dessa parte jurídica, né? Eu recorro para ele aqui e ele sempre com certeza. Me atende, né, Antônio? Com o maior prazer. Com o maior prazer. Muito bem-vindo. Não é isso? Exatamente. Antônio, obrigado. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo e gratidão. Um abraço.